Inara digitou no campo de busca do Outlook corporativo. Protocolo CO 2024-04Z9. O resultado apareceu, mas tinha algo errado. Muito errado. A mensagem que ela tinha enviado 3 semanas atrás, com 23 páginas de relatório, prints de tela do sistema e evidências de uma fraude de 12,3 milhões, estava marcada como arquivada por administrador. Alguém com acesso administrativo tinha movido aquilo manualmente. No dia seguinte ao envio, ela sentiu o estômago revirar. Eles não tinham apenas ignorado o alerta dela. Eles tinham apagado. De propósito. E agora, ela estava sentada na própria mesa, treinando a substituta que iam colocar no lugar dela, enquanto os mesmos diretores que esconderam a fraude continuavam intocados, livres, protegidos. Se você gosta de histórias reais de vingança corporativa e quer ver mais relatos como esse, se inscreva no canal agora, deixe seu like no vídeo e ative o sininho para não perder os próximos casos. E fica até o final dessa história, porque a virada acontece de um jeito que ninguém esperava, de forma silenciosa, inevitável e devastadora. A sala de reunião estava em silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado, calculado, que só existe quando algo muito ruim está prestes a ser dito e todo mundo já sabe, menos você. Inara olhou ao redor e sentiu o estômago afundar. Rodrigo Malvar, seu superior direto, estava sentado do lado esquerdo da mesa com aquela postura estranha, meio encurvada, evitando contato visual. Do lado direito, Otávio. Brent, o diretor comercial que ela havia mencionado no relatório 3 dias atrás, estava recostado na cadeira, com um meio sorriso que não escondia nada, e entre eles, a head de RH, com uma pasta fechada na frente e aquela expressão neutra, treinada, de quem vai entregar uma notícia devastadora como se estivesse lendo a previsão do tempo. Ninguém tinha olhado nos olhos dela desde que ela entrou. Inara, obrigado por vir. Rodrigo começou, a voz um tom abaixo do normal. A gente precisa falar sobre a auditoria que você levantou. O coração dela acelerou. Ela tinha certeza de que iam abrir investigação. Mas a palavra que ele usou, levantou, soou estranha, como se fosse algo pessoal dela. Algo inconveniente. A gente revisou tudo com uma consultoria externa. Rodrigo continuou, mexendo em papéis que ele claramente não estava lendo. E não encontramos inconsistências materiais. Os processos estão de acordo com o protocolo. Inara sentiu o sangue gelar. Inconsistências materiais. Ela tinha documentado 12,3 milhões em notas fiscais fraudulentas. Tinha print de tela. Tinha endereço de terreno baldio. Tinha cruzamento de dados. E agora estavam dizendo que não era nada? A head de RH abriu a pasta e deslizou um documento pela mesa. Por conta disso, a diretoria decidiu fazer alguns ajustes na estrutura de compliance. Vamos retirar sua assinatura dos relatórios trimestrais. Seu acesso ao módulo financeiro do SAP será revogado ainda hoje. Inara não conseguia processar. Estavam tirando dela justamente as ferramentas que permitiam fazer o trabalho. E tem mais uma coisa, Rodrigo disse, e fez um gesto. A porta se abriu. Entrou uma mulher jovem, no máximo 28 anos. Sorriso educado e roupa corporativa impecável. Essa é a Júlia Faro. Ela vai assumir como gerente de compliance estratégico. Inara entendeu tudo naquele segundo. Não era uma reorganização, era um apagamento. Júlia Faro não estava ali para trabalhar ao lado dela. Estava ali para substituí-la. A head de RH continuou, com aquele tom burocrático e frio. Você terá 45 dias para fazer a transição completa de conhecimento operacional para a Júlia. Todos os processos, sistemas, políticas internas e controles precisam ser transferidos. Depois disso, você será realocada para outra área. Realocada. A palavra soou oca, vazia, mentirosa. Inara tinha 9 anos de casa. Conhecia cada vírgula daquele departamento. E agora, 3 dias depois de reportar uma fraude milionária, estavam tirando tudo dela e colocando uma desconhecida no lugar. Otávio Brant continuava em silêncio, só observando, com aquele ar de quem já sabia o desfecho antes mesmo da reunião começar. Rodrigo não olhou para ela uma vez sequer. E Júlia, coitada, parecia genuinamente sem saber da gravidade do que estava acontecendo.
Inara respirou fundo, segurou a vontade de explodir e simplesmente disse: entendido. Não havia o que discutir, não naquela sala. Mas para entender como Inara chegou naquela sala, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Ela era gerente sênior de controles internos na Cordovan Logistics, uma multinacional de logística que faturava 4 bilhões de riders por ano. Não era uma empresa pequena. Não era um cargo qualquer. Inara cuidava de auditoria interna, conciliação de pagamentos, validação de fornecedores e compliance fiscal. Era ela quem garantia que o dinheiro da empresa estava indo para onde deveria ir. E ela levava isso a sério. Trabalhava direto, chegava cedo, ficava até tarde quando precisava. Tinha aquele perfil técnico, detalhista, meio invisível para a diretoria, mas essencial para a operação não desabar. Era o tipo de profissional que ninguém nota quando está tudo certo, mas que todo mundo procura quando algo dá errado. Só que dessa vez, foi ela quem encontrou o erro. E o erro era grande demais para ser ignorado. Ou pelo menos era isso que ela pensava. Foi durante uma auditoria trimestral de rotina, dessas que ela fazia todo mês de março, junho, setembro e dezembro. Inara estava no sistema CAP, validando notas fiscais de fornecedores, cruzando dados com o Workflow Manager, checando se os fluxos de aprovação estavam seguindo o protocolo. Trabalho chato, repetitivo, mas necessário. E foi aí que ela viu um padrão: 47 notas fiscais, todas de fornecedores diferentes, mas todas aprovadas pela mesma pessoa, Otávio Brandt, diretor comercial. Isso por si só não seria estranho. Diretores aprovam pagamento o tempo todo. Mas o volume chamou a atenção. 12.300.000 reais em 18 meses. Inara começou a investigar mais fundo. Abriu cada nota, checou os CNPJs. Todos válidos. Empresas registradas, ativas na Receita. Mas quando ela jogou os endereços no Google Maps, o estômago revirou. Terreno baldio. Lote vazio. Galpão abandonado. Rua que nem existia mais. Fornecedores fantasmas. E o pior, as aprovações tinham passado por um fluxo paralelo no sistema. Acessos criados fora do protocolo, sem registro em ata de diretoria. Inara imprimiu tudo. Fez print de cada tela. Montou um relatório analítico de 23 páginas, com cruzamento de dados, timeline de aprovações, gráficos mostrando a recorrência. Criou uma planilha detalhada com cada nota fiscal, cada CNPJ, cada endereço falso. Era prova irrefutável. No dia 14 de março, ela enviou um e-mail formal para Rodrigo Malvar, seu superior direto, e colocou a diretoria executiva em cópia. Assunto: alerta crítico. Possível fraude em cadeia de fornecedores. Anexou todos os PDFs, todas as planilhas, todos os prints, e no corpo do e-mail foi direta. Solicitava a abertura imediata de investigação interna e suspensão cautelar dos pagamentos até que a situação fosse esclarecida. Registrou o protocolo interno. CO 2024-0419. Enviou às 14h37. Ela esperava uma resposta rápida. Talvez uma reunião de emergência. Talvez um agradecimento. Mas o que ela recebeu foi silêncio. 2 dias de silêncio absoluto. E no terceiro dia, a convocação. Reunião urgente. Sala 3B. R$10. Não precisa preparar nada. Que Inara passou os 45 dias mais estranhos da vida dela, ensinando Júlia Faro a fazer o trabalho que era dela. Júlia era educada, competente até, mas claramente inexperiente. Nunca tinha trabalhado em compliance antes. Vinha de uma consultoria de gestão, aquelas que fazem apresentação em PowerPoint bonita, mas não sujam a mão com auditoria de verdade. E ela estava visivelmente desconfortável com a situação. Dava para ver nos olhos dela que ela sabia que aquilo não estava certo, mas ela precisava do emprego. Inara entendeu isso. Então ela ensinou. Cada processo, cada sistema, cada política interna, cada atalho no SAP, cada relatório que precisava ser gerado. Passou tudo. Mas enquanto ensinava, Inara observava e percebia coisas. Notou que Rodrigo Malvar tinha reuniões fechadas frequentes com Otávio Brandt.
Portas trancadas, vidros foscos, conversas que paravam quando alguém passava no corredor. Notou que Júlia nunca recebeu acesso ao histórico completo de auditorias, só aos documentos que Rodrigo liberava, os curados, os seguros. E teve um dia que Inara decidiu checar uma coisa. Entrou no Outlook corporativo e pesquisou pelo protocolo do e-mail que ela tinha enviado. CO 2024-04-19. O resultado apareceu, mas com uma marcação estranha. Mensagem arquivada por administrador. Ela clicou. A mensagem estava lá, mas não na caixa de entrada de Rodrigo. Estava numa pasta oculta do sistema, movida manualmente no dia seguinte ao envio. Alguém tinha escondido aquilo de propósito. Esse alguém tinha acesso administrativo. Inara sentiu um calafrio. Eles não tinham apenas ignorado o alerta. Eles tinham apagado ele. Mas o que eles não sabiam, e Inara nunca contou para ninguém, é que ela tinha enviado aquele e-mail com cópia oculta para o Gmail pessoal dela, BCC. E antes que os acessos ao SAP fossem cortados, ela tinha feito backup de tudo. Logs completos do sistema, trilha de auditoria do Workflow Manager, planilhas de conciliação bancária, prints das aprovações irregulares. Tudo salvo num HD externo criptografado, fora da rede corporativa, guardado em casa. Seguro. Conforme os dias passavam, Inara foi entendendo o plano real. Júlia não estava ali para assumir o cargo. Ela estava ali para ser o bode expiatório perfeito. Quando aquela fraude explodisse, e ia explodir, era questão de tempo. Júlia seria a responsável técnica no papel. Uma gerente nova, sem histórico, sem conhecimento profundo dos sistemas, sem acesso aos arquivos antigos. Seria fácil colocar a culpa nela. A nova gerente aprovou sem checar direito. Falha de processo. Falta de experiência. Otávio Brant e Rodrigo Malvar continuariam intocados, protegidos pela hierarquia e pelos mesmos acessos administrativos que tinham usado para arquivar o e-mail de Inara. Era genial, no sentido mais cruel da palavra, e Júlia não fazia ideia. Ela achava que estava construindo carreira, achava que tinha conseguido uma oportunidade. Inara pensou em contar, pensou em puxar Júlia num canto e falar: "Olha, você está sendo usada", mas sabia que não adiantaria. Júlia não ia acreditar. E mesmo que acreditasse, o que ela faria? Pedir demissão? Denunciar? Ela seria esmagada antes de conseguir qualquer coisa. No 44º dia, Inara foi chamada de novo no RH. Dessa vez, sem rodeios. A Red estava sozinha, com um envelope na mão e um termo de rescisão na mesa. Inara, infelizmente a empresa decidiu seguir com uma reestruturação organizacional. Seu cargo foi extinto. Estamos formalizando seu desligamento. Reestruturação organizacional. O eufemismo corporativo para você incomoda e a gente quer você longe. Não houve conversa. Não houve explicação real. Só papelada, assinatura, devolução de crachá, notebooks, celular corporativo. Inara assinou tudo em silêncio. Saiu do prédio da Cordovan Logistics, com uma caixa de papelão debaixo do braço, enquanto os colegas de outros departamentos olhavam de longe, sem saber direito o que tinha acontecido. Júlia Faro assumiu formalmente a cadeira. No dia seguinte. E Inara? Inara foi para casa. Ligou o notebook pessoal. Abriu o HD externo criptografado. E olhou para todos aqueles arquivos. 12,3 milhões de reais. 47 notas fiscais. Terrenos baldios. Ela sabia que aquilo ainda ia voltar. Só não sabia quando. 2 meses depois, Inara estava em casa quando viu a notícia num grupo de ex-funcionários no WhatsApp. Receita Federal na Cordovan hoje. Auditoria surpresa. Ninguém sabe o que tá rolando. Ela sentiu o coração acelerar. Pegou o celular, abriu o LinkedIn, começou a checar. Postagens discretas, comentários vagos, mas dava para sentir o pânico corporativo no ar. A Cordovan Logistics tinha sido alvo de uma auditoria externa surpresa, conduzida pela Receita Federal. A informação oficial era que tinha sido uma denúncia anônima enviada ao COAF sobre movimentações atípicas. Denúncia anônima. Inara sorriu de leve. Ela não tinha feito nada ainda, mas alguém tinha. E agora a equipe de auditores federais estava lá, dentro, solicitando acesso total ao SAP e aos registros de aprovação de fornecedores dos últimos 3 anos. Inara imaginou a cena.
Rodrigo Malvar suando frio, Otávio Brant tentando manter a pose, a diretoria em pânico tentando entender de onde tinha vindo aquela auditoria. E Júlia Faro? Júlia provavelmente nem sabia que aqueles fornecedores existiam. Ela nunca teve acesso ao histórico completo. Foi exatamente o que aconteceu. Rodrigo convocou Júlia às pressas, trancou ela numa sala e exigiu que ela justificasse as 47 notas fiscais que os auditores estavam questionando. Júlia entrou em pânico. Ela mal sabia quem eram aqueles fornecedores. Nunca tinha visto aqueles CNPJs antes. Rodrigo começou a pressionar. Você é a responsável técnica agora, Júlia. Você tem que ter resposta. Como essas aprovações passaram? E ela, desesperada, tentando abrir o sistema, procurando nos arquivos que Rodrigo tinha liberado para ela, e não encontrando nada, porque não tinha nada. Os documentos tinham sido escondidos. Em desespero, Rodrigo fez o que gente corrupta sempre faz quando encostada na parede. Tentou reescrever a narrativa. Criou um documento retroativo, datado de meses atrás, afirmando que a análise preliminar havia sido conduzida pela então gerente Inara Quintana, que aprovou os pagamentos antes de ser desligada por baixo desempenho. Anexou prints adulterados de aprovações. Tentou colocar a culpa em quem não estava mais lá para se defender. Ele achou que tinha sido esperto. Mas foi aí que tudo virou. Numa manhã de quinta-feira, às 8h43, todo o conselho de administração da Cordovan Logistics recebeu um e-mail. Não era de nenhum endereço corporativo. Era de uma conta anônima, criada naquele mesmo dia. Assunto: documentos sobre fraude encoberta. Cordovan Logistics. E no corpo do e-mail, só uma linha. Isso foi enviado em 14 de março e foi arquivado propositalmente. Vejam os anexos. O anexo era uma cópia integral do e-mail original de Inara. Assunto: alerta. Crítico. Possível fraude em cadeia de fornecedores. Data e hora autenticadas. 14 de março, 14h37. Protocolo Menarra CO 2024-0419. Todos os PDFs, todas as planilhas, todos os prints de tela do sistema, intacto, igual ela tinha enviado. E junto com o e-mail, veio um segundo documento, um PDF anônimo contendo os logs completos do sistema, mostrando que Rodrigo Malvar havia arquivado manualmente a mensagem no dia seguinte ao envio. Tinha print da trilha de aprovação provando que todas as 47 notas fiscais foram autorizadas exclusivamente por Otávio Brant, sem envolvimento de Inara. Nenhum. O conselho entrou em pânico. A auditoria externa recebeu cópia. Os advogados corporativos receberam cópia. A Receita Federal recebeu cópia. Em menos de 2 horas, Rodrigo Malvar e Otávio Brant foram suspensos. Acesso cortado. Escoltados para fora do prédio por seguranças. Júlia Faro foi chamada imediatamente e, destroçada, entregou sua versão dos fatos. Contou que nunca teve acesso aos arquivos históricos. Que Rodrigo só liberava documentos curados. Que ela nem sabia que aqueles fornecedores existiam. Ela chorou na frente do conselho. E eles acreditaram, porque os logs do sistema provavam. A auditoria se aprofundou. Os advogados começaram a cavar. E encontraram mais. Transferências bancárias de empresas fantasmas para contas offshore ligadas a Otávio Brant. Contratos falsos. Notas fiscais duplicadas. A investigação se expandiu para lavagem de dinheiro. A Polícia Federal foi acionada. E o nome de Inara Quintana estava em todas as atas como a profissional que tentou alertar a companhia e foi silenciada por membros da diretoria. Tudo documentado, tudo provado, irrefutável. 3 semanas depois, Inara recebeu uma ligação, número desconhecido. Do outro lado, a voz formal de um membro do conselho de administração. Não era para oferecer o cargo de volta. Era algo diferente. Queriam que ela testemunhasse como perita técnica na investigação interna. Contrato de consultoria blindado, remuneração. Retroativa. Cláusula de proteção legal. Inara aceitou. Ela voltou a Cordovan. Não como funcionária, como a pessoa que tinha as respostas que ninguém mais tinha. Rodrigo Malvar e Otávio Brant enfrentam agora processo administrativo, investigação criminal e pedido de ressarcimento de 12,3 milhões de reais. Júlia Faro está em licença médica por crise de ansiedade. E toda a empresa sabe de uma coisa.
Inara Quintana não precisou gritar. Ela só precisou ter guardado a verdade. Mas tem uma pergunta que ninguém na Cordovan consegue responder até hoje. Quem enviou aquele e-mail anônimo para o conselho? Quem tinha acesso àqueles arquivos todos? E o que mais Inara ainda tem guardado naquele HD criptografado? Ela nunca respondeu. Só sorri de leve quando alguém pergunta. E isso, sinceramente, é o suficiente. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.